Então vamos lá, vamos nessa primeira aqui, ó. Vamos ler comigo aí, ó. Preste atenção aí. Em determinado ano, as moedas de 25 centavos, essa aqui, né? É bem antiga essa moeda. Tinham, numa de suas faces, um polígono regular de 7 lados. Pessoal, olha aqui, ó. Esse polígono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Certo? 7 lados, ele fala, ó. Um polígono regular de 7 lados. O que é polígono? Polígono é uma figura plana. Tudo bem? E ele diz aqui pra gente que é regular. O que significa um polígono regular? Tem todos os seus lados iguais, ó. Ó, esse lado aqui, tá vendo que eu risquei? É igual a esse aqui, que é igual a esse aqui, que é igual a esse. Isso que é ser regular, né? São todos os lados iguais. E todos os ângulos internos de uma figura regular, ó, ó o ângulo aqui, ó. Tá vendo? Também serão iguais, ó. Esses ângulos aqui, se eu chamar isso aqui de alfa, esse vai ser alfa, esse vai ser alfa, esse vai ser alfa. Esse aqui, Luan, também. Esse, todos eles são iguais. E por que isso acontece? Porque é uma figura, ó, regular. Tudo bem? Tá, então ele colocou aqui essa moeda e olha o comando, ó. O comando da questão que é importante. Deixa eu só aceitar aqui. Ver quem tá querendo entrar. Vamos lá. Tá. Ele fala assim no comando, ó. Quanto vale a soma dos ângulos internos? Olha o que ele pede. Soma dos ângulos internos. Pessoal, olha só. Como é que a gente vai calcular a soma dos ângulos internos de um polígono? Anota aí, tá? Caso vocês tiverem com papel aí na mão. Isso aqui é importante. A soma dos ângulos internos é dado por 180 n menos 2. Tudo bem? Então a soma dos ângulos internos é essa formulazinha aqui, ó. 180 graus que multiplica n menos 2. Luan, o que é esse n aqui, ó? Pessoal, esse n, vou anotar aqui, hein? É o número de lados do polígono. Então n vai ser igual a quanto para essa figura aí pra gente? Se ali, ó, na fórmula, o 180 graus, n menos 2. O n pra gente vai ser quanto nessa figura aí, ó? Ó o que ele deu, ó. 7. Então, como é um epitágono, né? O que é epitágono? É um polígono de 7 lados. Eu vou vir aqui nessa fórmula e vou soltar os 7 lados ali dentro. Vou substituir, ó, 180 graus. Quem é n? Ele deu, ó, 7. 7 menos 2 da fórmula. E eu vou fazer essa continha. Ó, fica 180 graus. 7 menos 2, 5. Quanto que fica aqui então? Ó, não precisa fazer 180 vezes o 5, né? Vem aqui no cantinho e faz 18 vezes 5. Depois você acrescenta um zero. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 1 vezes 5, 5 com 4 que foi? 9. Deu 90. Mas eu fiz 18 vezes 5. Eu quero 180, então coloca um zerinho aqui, ó. Dá 900 graus. Isso já é a soma dos ângulos internos. Onde é que está essa alternativa? Aqui, ó, a letra B. Beleza? Questão 1, letra B. Ó, ele fala que o Vaticano é um país reconhecido pela Organização das Nações Unidas, né, que é a ONU, situado na zona norte da cidade de Roma. É considerado o menor país do mundo. Com... Aí deu a área, ó. Pessoal, repara que tá ao quadrado. Tá vendo? Sempre que a gente tem uma medida ao quadrado, vai ser a área. Ó, então a área que ele forneceu pra gente ali, ó, 0,45 quilômetros ao quadrado de extensão. Aí fala assim, ó, se o Vaticano tivesse a forma de um círculo, pô, eu vou sublinhar isso aqui que é importante, ó. Se o Vaticano tivesse a forma de um círculo, pessoal, olha só.
Deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. Isso aqui e isso aqui. Vou conversar com vocês sobre esses dois aqui. Olha só. Se eu pintar isso aqui dentro, se eu pintar tudo isso aqui, tá vendo? Quando fosse uma pizza, é círculo. Então a pizza é um círculo. O anel, aquele anel de compromisso, é uma circunferência. Então, imagina que eu consigo passar uma linha por aqui por dentro, ó. Essas linhas de costura. Passei aqui por dentro, tá vendo? Se tiver vazado, é um anel. A gente chama na matemática de circunferência. Ó. Então, cuidado com isso, porque circunferência não tem área. Por que não tem área, Luan? Porque isso aqui não é pintado, é vazado. É como se fosse aquele anel de compromisso, né? Passa aqui dentro, passa qualquer coisa aqui dentro, ó. Né? Dado esse diâmetro aí, essa abertura. Então não é certo falar área de circunferência, porque a circunferência não tem área nenhuma. Mas da circunferência a gente fala do comprimento dela, que é legal saber, é importante, que é 2π vezes o raio. Então qual é o comprimento de uma circunferência? 2π vezes o raio. Tá? Normalmente a questão vai dar esse π. Ó, olha aqui em cima aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó o π que ele deu, ó, π igual a 3. Aí você vem e substitui aqui no lugar do π igual o 3, entendeu? Agora olha só. E o círculo, Luan? O círculo a gente fala de área, que é dado por π raio ao quadrado. Tudo bem? Então, da circunferência, nós falamos do comprimento dela, que é dada por 2π vezes o raio, 2πr. E da área do círculo, nós falamos de πr ao quadrado. Tudo bem? Tá, repara que na questão, ele fala, ó, de círculo. E ele dá uma área, ó. Tá vendo que círculo é área? Circunferência a gente não pode falar de área, pessoal, tá? Então, olha só. Se o Vaticano... Ele deu essa área. Se o Vaticano tivesse a forma de um círculo, qual seria a medida do quadrado do seu raio? Pessoal, a área de um círculo, já que o Vaticano tem a forma de um círculo, ele falou, a área de um círculo é dada aqui, ó, é π raio ao quadrado. Essa é a área de um círculo, tá? Só que ele falou que o Vaticano, considerando, né, que o Vaticano tem a forma de um círculo, e ele deu essa área. Então, vou vir aqui nessa área e vou substituir por 0,45. É igual a π vezes o raio ao quadrado. Só que esse π, tá vendo esse π, que é uma constante, ele deu aqui, ó. Ele arredondou, colocou igual a 3. Então, aqui nesse lugar do π, eu vou colocar 3, ó. 0,45. Ó o π. O π é quem? Ele deu 3. Que multiplica o raio ao quadrado. Luan, o que ele pede na questão? O quadrado do seu raio. O que é o quadrado do seu raio? É o raio ao quadrado. O quadrado do raio é isso aqui. Mas isso aqui não está aqui? Não é só descer com esse 3 dividindo e eu tenho esse raio ao quadrado? Então eu vou fazer isso. Ó. 0,45 já estava aqui. Tá vendo esse 3 aqui, pessoal, multiplicando o quadrado do raio? Ele tá multiplicando, né? Ele vai descer dividindo. Ó, desceu dividindo. E quem ficou lá sozinho? O raio ao quadrado. Então a gente pode dizer que o raio ao quadrado é igual a 0,45 dividido por 3. Então só vou mudar de lado, hein? Não altera, a igualdade não altera. Raio ao quadrado continua sendo igual a 0,45 dividido por 3. Quanto que será o raio ao quadrado? Deixa eu descer aqui. Ó. Luan, precisa fazer 0,45 dividido por 3? Não, faz 45 por 3. Ó, 1 vezes o 3 dá 3. Para 4 sobram quanto? 1. Desce o 5. Quantas vezes o 3 dá ou chega perto de 15?
É o 5. E o 0 aqui, porque 3 vezes 5 é 15. Para 15 não sobra nada. Tá, isso eu fiz considerando 45. Só que o 0,45, ó, ele anda 2 vírgulas para a esquerda. Então no 15 aqui como resultado, tá vendo o 15? Eu tenho que andar 2 vírgulas para a esquerda. Então não fica 15, fica 0,15. Por quê? Porque 0,45 dividido por 3 é 0,15. Tudo bem? Deixa eu só consertar esse zero aqui, ó. E aí a gente descobriu que raio ao quadrado é igual a 0,15. Aqui é a resposta. O que ele pede? O quadrado do seu raio. Olha o quadrado do raio aqui. 0,15 quilômetros ao quadrado. Tá? Por que, Luan? Porque o 0,45 não estava quilômetros ao quadrado? Então a resposta tem que sair em quilômetros ao quadrado. Tudo bem? Então tá na alternativa o que é isso? Aqui, ó. Letra C de Canadá. Tranquilo nessa daí? Então nessa questão 3, só vale o teorema de Pitágoras se o ângulo for reto, de 90 graus. Ah, Luan, eu ouvi uma questão que tava um triângulo assim, ó. Aí eu fui, sem a questão falar, e falei que isso aqui é reto. Você não pode. Enquanto a questão não disser que é um triângulo, ó a questão falando, ó. A questão tá me dizendo que é retângulo. Então eu já lembro que tem que usar o teorema de Pitágoras para achar algum outro lado. Mas enquanto a questão não disser, eu não posso. Ah, mas aqui tá aparecendo. Não dá para confiar em figura. A gente não pode fazer isso, tá? Por mais que pareça, a gente não pode. O que tem que dizer ou é a questão ou a propriedade. Então, qual é o teorema de Pitágoras, pessoal? Vamos dizer que aqui eu tenho x. Aqui, ó, para facilitar, aqui eu vou falar que é o bzinho. Aqui é o czinho e aqui é o ozinho. Então, o teorema de Pitágoras, ele diz que se eu pego a hipotenusa, que é esse lado maior do triângulo retângulo, tá sempre de frente para o ângulo de 90, tá vendo a hipotenusa? Ó, o AC, todo esse aqui, ó, é a hipotenusa. Tá vendo? A hipotenusa está sempre de frente para o ângulo de 90 graus. Ó. Você olha o 90 graus aqui e na frente dele está a hipotenusa. O que o teorema de Pitágoras diz? Ó, Pitágoras. O ERJ gosta muito, muito, tá? Em diversas outras questões mais difíceis. Até com geometria analítica. Então vamos lá, ó. Ela fala que se você pegar a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Esse aqui é cateto e esse aqui é cateto. O que não for hipotenusa é cateto, tá? Então, é igual ao quadrado aqui, ó, da soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, a hipotenusa toda ao quadrado é igual a C ao quadrado mais A ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente vai utilizar esse fato aí na questão. Vai utilizar essa propriedade aí. Então, deixa eu tirar aqui, ó. Eu vou apagar aqui. Eu sei que minha borracha não tá indo. Ah, entendi. E vou ver o que ele quer. Ele já deu a medida aí, né? Ó, a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 13 centímetros. Se é triângulo retângulo, eu tenho que vir aqui na questão e traçar o meu triângulo retângulo. Por que, Lã? Porque ele fala que é retângulo. Tá. A hipotenusa mede 13. A hipotenusa tá onde, pessoal? Na frente desse ângulo de 90 aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, 13. Vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, só para representar os vértices. Determina o valor da medida do cateto maior, sabendo que o cateto menor mede 5. Você vai adotar o cateto menor. Você vai escolher o cateto menor. Eu vou colocar o menor aqui, ó. 5 centímetros. Luan, se eu colocasse embaixo, ia dar certo, porque você está adotando que ele é o menor. E ele quer o quê? Determina o valor da medida do cateto maior. Vou chamar o cateto maior de x, que é esse aqui, ó. Chamei de x. E agora, como é que a gente resolve? Já que ele falou que é triângulo retângulo,
usa o teorema de Pitágoras. Ó, 13, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 13 ao quadrado, pessoal, é legal saber, tá? Ó, é 169. 5 ao quadrado é 25. Mais x ao quadrado. Luan, eu tenho que me trancar no quarto e ficar treinando isso? Não, você tem que fazer questões. De tanto você fazer questões de 13 ao quadrado, 5 ao quadrado, você vai pegar isso, tá? É automático. É até mais fácil você fazer questão e pegar essas potências assim, ó, do que ficar tentando gravar. Então, olha só. Esse 25 aqui, ele vai para a esquerda diminuindo, porque ele está somando, né? Então, fica 169 menos 25 é igual ao x ao quadrado. Pessoal, 169 menos 25, ó, dá 144. E isso é igual a x ao quadrado. Tudo bem? Vamos ver quem está aí. Altales aí. Tá. Olha só. Presta atenção. Eu só vou mudar aqui. Ó, eu falei que 144 é igual a x ao quadrado. Eu só vou mudar de membro. Não vai interferir na conta, ó. Se eu fizer isso aqui, não interfere, ó. Eu só troquei. Mas a igualdade é a mesma. Então, olha só. X ao quadrado é 144. Se tá ao quadrado, vai pro outro lado passando o quê? Vai pro outro lado tirando raiz. Certo? Então, ó, vou fazer aqui no cantinho, ó. O x ao quadrado é igual a 144. Tá ao quadrado, Luan? Tá. Vai pro outro lado, então, fazendo o quê? Tirando raiz. Aí você tem que saber essa raiz aqui, ó. De 144. Qual é a raiz quadrada de 144? 12. Então, x é igual a 12 centímetros. Tranquilo ou não? Beleza, pessoal? Olha lá a letra E, ó. Olha a letra E aqui de Equador. A resposta. Tá? Agora, eu vou passar um aqui que é bem famoso, que é o triângulo retângulo. O nome dele é pitagórico. Luan, por que o nome dele é pitagórico? Porque ele vale a relação de Pitágoras. Tô apagando aqui, tá, pessoal? Posso apagar? Tô apagando, hein? Pode. E para vocês terem uma noção. Então, sempre que tiver um triângulo retângulo, vocês fazem o teorema de Pitágoras aí para achar qualquer lado. Olha só. Isso aqui é muito famoso em prova, muito. Ó. É esse triângulo aqui, ó. 3, 4. Qual vai ser o outro? Se aqui é 90 graus. Qual vai ser a hipotenusa? Alguém sabe daí? Esse triângulo é famoso. É o triângulo 3, 4, 5. Ah, Luan, por que eu... Hã? Alguém ia falar alguma coisa, hein? Nossa, eu falei que é 5. Isso. Aqui é 5, ó. Aí você fala assim, Luan, por que é 5? Porque, olha só, tira o 5. Coloca um x aqui e faz Pitágoras. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? O que é isso, Luan? É o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é o x, eu peguei e levei ao quadrado, é igual ao cateto 4 ao quadrado mais o cateto 3 ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras porque aqui é um triângulo retângulo. Acha x aí, ó. X ao quadrado. Pessoal, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Então, x ao quadrado é igual 16 mais 9, 25. Passa, ó, tá ao quadrado, vai passar o quê? Tirando raiz. Qual é a raiz de 25? É 5. Então, x é o quê? X é igual a 5. Aqui, por isso que aqui é o triângulo 3, 4, 5. Então, na prova, você olhou o triângulo 3, 4, você vai perder um tempo calculando Pitágoras? Se você já pode afirmar que é 5? Tá vendo como é que a gente ganha agilidade nas questões? Então, assim, e outra coisa, vou mais ainda aqui, ó. Né? Que assim, Luan, as questões são tranquilas. São tranquilas, mas essas explicações aqui vocês ficam muito mais sagazes nas questões. Olha só. Aqui é o triângulo 3,
ao triângulo 4, então, obviamente, aqui por Pitágoras tem que ser 5. Mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês não têm que só reconhecer quando for 3, 4 e 5. Mas também dos seus múltiplos. Ó, isso aqui ganha muita velocidade em prova. Deixa eu pegar aqui. Vamos supor que você, né, pegou lá uma prova. Coloquei um pouquinho maior de propósito. E você pega esse triângulo aqui, ó. 8, 6. Aí eu pergunto pra vocês. Qual que vai ser a hipotenusa? Tá camuflado. Esse 8 é quem? 10. 10. Isso aí. Aqui seria 10, ó. Aí você fala assim, Luan, mas por quê? Olha aqui, ó. Se eu multiplicar esse aqui por 2, esse aqui por 2 e esse aqui por 2. Pessoal, quem é 5 vezes 2? 10. Quem é 2 vezes o 4? 8. Quem é 3 vezes 2? 6. Vocês pararam para notar que o triângulo 3, 4 e 5 tá aqui? Tá aqui escondido, com seu múltiplo. 4 vezes 2 dá 8. 8 é múltiplo de 4. 10 é múltiplo de 5. 6 é múltiplo de 3. É o mesmo formato. Então, muitas questões, quando você vê um cara rápido, ele já anota isso, né, nas questões. E diversas outras áreas que tem vários macetes. Isso aí você ganha uma agilidade danada do que ficar... O tempo que você faz Pitágoras, o cara faz outra questão na tua frente. Entendeu? Então, assim, vamos lá. Essa, então, é a letra E, tá? 3, letra E. Vamos para a próxima. Vou fazer a 4 aqui. Então, aqui, ó. Isso aqui é um trapézio. Aí você fala assim, Luan, por que é um trapézio? Tá. Olha só. Por que é um trapézio? Primeiro porque ele falou. Tá? Esse é o primeiro... Ah, ele falou. Isso é porque ele falou. E segundo, pessoal, que esse lado aqui, ele é paralelo a esse aqui. E outra, eu tenho uma base maior e uma base menor. Lembra da área do trapézio? Qual é a área de um trapézio, Luan? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? Esse é a área de um trapézio. Agora, olha só. O que eu quero que vocês entendam é que vocês nem sempre vão encontrar na prova... Já viu aquela... Tem muito, né, pela internet, esses memes, etc. Que você fala assim, o que o professor deu na aula, o que cai na prova. O que cai na prova é sempre mais cabeludo, né? Sempre um monstro. É porque é o seguinte, nem todo professor, ele dá uma aula completa, como os livros passam e etc. Mas assim, você não tem que encontrar na prova um trapézio assim bonitinho. Você vai olhar às vezes pro trapézio e vai falar, isso não é um trapézio. Essa figura tá muito estranha. Então você tem que ir sempre na propriedade para saber se é ou não aquela figura e não no desenho. Você nunca vai... Em geometria, pessoal, a gente nunca confia no desenho. Então como é que eu sei, Luan, que é um trapézio? Você vai ver os lados. Trapézio tem lados paralelos, pessoal. Tem bases paralelas. Essa base aqui de cima, que é a menor, ela é paralela a essa maior. E óbvio, o trapézio tem uma base maior e uma menor. Olha a fórmula aqui, ó. Base maior mais base menor. Olha a base maior desse daqui, ó. Olha a base menor desse daqui. Tá? São paralelas. Então, como assim, Luan? Tem a mesma inclinação. Tá? Você olha para uma, tá a mesma inclinação que a outra. Tá retinha assim, ó. Tá? E ele já disse que é um trapézio esse. Então, assim, você pode ter assim, que é retângulo, que tem esse ângulo reto. Você pode ter dessa forma, conforme eu estou desenhando aqui, que é normalmente como a gente conhece. É esse trapézio aí. Só que você pode ter o trapézio. Olha como é que a UERJ cobrou um trapézio, ó. Olha só isso aqui. Isso é um trapézio, pessoal.
Luan, por que isso é um trapézio? Olha isso aqui, ó. A base maior. Só que ele tá em pé. Ele tá virado assim, né? Aqui é a base menor. E aqui é a altura formando 90 graus, ó. Ó a altura aqui, ó. Chamei de H. Então você não tem que ir pra prova achar que... E isso, pessoal, é para diversas outras áreas. Você vai ver as coisas de outra maneira. Você vai chegar na prova e falar, cara, nunca vi isso aqui não, mas você já viu. Só que já tá de outra forma ali na questão. Entendeu? Então, assim, isso aqui é um trapézio, isso aqui é um trapézio, isso aqui que eu desenhei aqui, ó. Tá vendo? É um trapézio. E de que forma ele colocar? Se tiver uma base maior, uma base menor, e se tiver é um trapézio. Entendeu? E óbvio, um trapézio tem sempre 4 lados, porque ele é um quadrilátero. Tá? E aqui tá a área, ó. A área dele nunca muda. Então vamos lá na questão, ó. O trapézio retângulo... Luan, por que é retângulo? Ó o ângulo de 90 aqui, ó. É o que caracteriza o trapézio, tá? Esse aqui também é 90. Luan, por que você tá falando que ele é 90? Porque ele falou que é retângulo. Aí eu já posso afirmar. Repara que esse ângulo aqui não é reto? E nem esse aqui? Não é. De um trapézio retângulo não pode ser, tá? Então aqui, ó, aqui é 90 e aqui é 90. Tá. Então o trapézio retângulo ABCD da figura representa a superfície de um reservatório de água. Na figura tem C. Pessoal, aqui, eu peço até perdão para vocês, o que ele pede é o perímetro. Não saiu, né? Ele quer o perímetro da figura. Qual o perímetro? É isso que ele perguntou. Não saiu, né? Essa questão fica impossível de fazer. Acabou não saindo. Tô olhando aqui agora, mas na formatação original ele quer o perímetro. Então deixa eu até aproveitar e falar para vocês. O que é perímetro? Alguém já sabe? A soma de todos os lados. Boa. A soma. Isso aí. A soma de todos os lados. Alô, é só no trapézio que Essa tem... eu fiquei sem saber o que era pra fazer. Pô, cara, foi mal. Na hora de colocar, não sei o que houve. Depois, ou eu fui corrigir, eu sempre corrijo as questões de vocês. Na hora que eu corrigi, eu tô um tempão pensando, né? Pô, será que isso aqui é uma questão de lógica? Né? Aí eu tô tentando ver depois que eu vi no gabarito que ele queria o perímetro. Então, assim, depois eu compenso vocês com mais uma questão, né? A gente tem live todo dia agora, essa semana toda. Aí eu coloco mais na próxima, por causa dessa daí. Então vamos lá. Perímetro é a soma de todos os lados, né? Então qual é o perímetro de um triângulo? É a soma desse lado, mais desse lado. Se aqui for 5, aqui for 5, aqui for 6. Qual é o perímetro, Luan? 5 mais 5 mais 6. 5 mais 5, 10. Mais 6, 16. Cadê a unidade? Não coloquei. Se for centímetros, eu coloco centímetros. Se for metro, eu coloco metro. Tá? Então, perímetro é a soma de todos os lados, de qualquer figura. Pode ser um quadrado, um triângulo, um retângulo, tá? Então, a soma de todos os lados. É o que ele pede aí. Só que, olha só essa questão. Deixa eu só apagar aqui, tá, pessoal? Pedir licença, hein? Vou apagar o perímetro aqui. Só que essa questão é o seguinte. Ele deu diversas informações. Olha que ele deu. AB é 20 metros. Vamos lá, pessoal. Cadê o AB? Aqui, a base maior, ó. Falou que é 20 metros. Tá. CD. Pô, CD é a base menor, é lá em cima. Ele deu que é 15. 15 metros. Olha só, vou chamar a atenção para vocês. Cuidado que tem elaborador que quer pegar aluno, candidato que é desatento. Ele poderia, ó o elaborador da UERJ, ó. AB, 20 metros. CD, 15 metros. Ele poderia vir no AD e fazer essa maldade aqui, ó. 12 centímetros. Tá? Na hora você não vê. Ele poderia trocar a unidade de medida de metros para centímetros. Tá? Cuidado com isso. Olha só, pessoal. Então, assim, vocês vão saber que na hora da prova vocês vão estar preparados. Mas muita coisa passa despercebido ali. Tá?
Muita coisa. Muito professor já não conseguiu passar na prova, não porque não sabia. Em questões simples, porque trocou uma informaçãozinha ali. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Então, vamos lá. Aqui tá tudo em metros, ó. Tá tranquilo. Tá, AD é igual a 12. 12 metros. Agora, olha só. Luan, aquele lado CB ele não deu. Se ele não deu o lado BC, né, ou CB, não tem como calcular o perímetro. Porque o perímetro é a soma de todos os lados. Vai ficar faltando esse lado aqui que eu chamei de X, ó, que é o BC. Aí olha só o que você vai fazer. Lá do vértice C, desse pontinho, você vai traçar essa altura, que é a mesma medida de AD. Tá vendo? Tem o mesmo comprimento. Sai de lá de cima e bate no mesmo chão ali, na mesma base. Olha lá, ó. Mede 12. Depois de traçar isso, aqui mede 12, pessoal. Tá? Esse lado aqui é igual aquele lá. Forma 90, porque aqui também forma 90. Agora, olha só. Que triângulo é esse aqui? É um triângulo retângulo, não é? Se é um triângulo retângulo, eu posso fazer quem? Ó. Pitágoras. Luan, mas você nem tem esse cateto aqui? Tem sim. Se tudo isso aqui é 20, e eu sei que esse pedacinho aqui é 15, vamos lá, pessoal. Quem vai falar? Quanto que mede esse pedacinho aqui do canto? Eu sei que tudo é 20. Aquele outro pedaço é 15. Quanto que falta ali para completar? 5. 5. Show. A visão tá show. Então aqui é 5. E aqui, ó, se você quiser pode vir aqui, apagar, porque de lá pra cá é 15. Mas tudo, ó, tudo é 20, tá? Então show de bola. Então nesse triângulo aqui, ó, que é retângulo, eu posso vir nele, ó, e fazer um Pitágoras. Aqui é 12, aqui é 5, aqui é x, aqui é 90. Pitágoras, hipotenusa ao quadrado. Olha a hipotenusa de frente para o ângulo de 90. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Eu não falei para você que para saber as potências é legal fazer essas questões? Aqui de novo, 12 ao quadrado igual a 144. Tá vendo que repete? Ó. 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Somando isso aqui, pessoal, dá 169. Ó, 169. E se eu tirar a raiz de 69, vocês vão ver muito essa raiz, muito. Dá 13. É bem famosa. Então, x é igual a 13. Tá? Tava ao quadrado, passa tirando raiz. Então, x é 13. Ó. Então, eu vou vir aqui, ó, 13. Alô, agora eu tenho o lado BC. Tem. Faz o perímetro aí, então. Alguém já deve ter feito, hein? Ó. Vai dar. Vamos lá, vamos pegar aqui. Vou botar de vermelho. De A até B dá 20. Mais 13. 33. Ó, 20. Mais 13, 33. Mais 15. 48. Mais 12 aqui. 60. Certo? Vamos lá, vamos conferir aqui, ó. 20 mais 13 mais 15 mais 12, 60. Então o perímetro deu quanto? 60. Cuidado, ó, porque se for numa discursiva, você é obrigatório fazer isso aqui, ó. 60 tá errado, ele tira ponto. Agora, ó, tá certo. Há uma diferença de eu colocar 60 para 60 centímetros. 60 pode ser 60 carros, pode ser 60 pacotes, pode ser 60 reais, pode ser 60, é uma quantidade que pode representar muitas coisas, tá? Então, Ô Luan, oi. não seria metros? Ih, foi mal. Ó, tá vendo? Aí, perdeu Obrigado. ponto, hein? Pô,
já ia perder ponto. Por isso que eu tô falando aí. A gente dá mole também. É atenção, cara. Um amigo meu, professor das 3 matérias. Na época eu tava começando, eu tirei mais nota do que ele. Ele se atropelou na prova. Aí teve que refazer de novo, aí ele passou em 4º lugar. Pra você ver, não é que a prova em si ela nem é tão lá em cima. Mas se for afobado, passa muita coisa, sabe? É muito detalhe. Tem que fazer ela com calma, tem que ser um dia tranquilo. Aí vai, aí dá certo. Ó, 4. Pessoal, posso passar pra 5ª? Ô, Luan, só tirar uma dúvida aqui que eu perdi na parte que você explicou. Ah. Quando você falou do AD ali, a possibilidade do AD vir em centímetros, foi isso que você falou? Não ouvi direito na hora. Isso. Ele E aí, pode... no caso, se viesse em centímetros, ia ter que passar AD para metros, né? E Isso. fazia tudo em metro. Isso. Tá, Isso beleza. aí. Só porque eu não tinha escutado direito, tinha falhado aqui. Valeu. Porque ele pode brincar, né? Ele pode brincar com isso. Ele pode Sim. É uma prova também que avalia o raciocínio, a atenção do aluno. Ainda mais bombeiro, pô. Tem que ter atenção máxima. Então, uma prova, se cair uma discursiva dessa, ele pode brincar não só aqui, mas num gráfico. Vamos, por exemplo, que ele coloca um gráfico lá de física. Velocidade pelo tempo, que é barbada de cair. O ano passado caiu. Aí ele vai lá no eixo da velocidade e coloca quilômetros por hora. E no tempo ele coloca segundos. Já era, cara. Eu fiz uma questão nesse final de semana que era exatamente isso. Era quilômetros, e aí tava em minuto, acho, e aí tinha que transformar os dois, era uma coisa dessa. Beleza, show, valeu. Então vamos lá, a 4ª já foi, ó. Tem que estar ninja na prova. Vai ter um monte de coisa aqui pra poder pegar o candidato. Então vamos lá, ó. Ó, essa questão aqui clássica, muito clássica de semelhança. Semelhança de triângulos. Tá? Então, assim, é outra parte que e a UERJ gosta muito. Inclusive, no exame de qualificação, quando ela cobrou uma questão de geometria analítica, saía por semelhança. Fazia o lado da figura pelo lado da outra, a base da outra maior pela base da outra figura. E aí resolvia. Nem precisava saber geometria analítica. Então, assim, olha só. Pessoal, o que eu quero que vocês enxerguem nessa questão é esses raios aqui, ó. Na verdade, não é raio, né? É um comprimento que ele deu aqui, mas não é raio solar, não. Ó. Tá vendo esse... Aqui, ó. Ele deixou assim grandão, o elaborador, para poder você perceber. Ó. O que vocês estão percebendo desses dois segmentos aqui de reta? Vou escrever aqui do lado, ó. São paralelos? Isso. Tem mesma inclinação. O que é mesma inclinação? Tem mesmo ângulo. Se aqui for alfa, aqui for alfa. E o que a gente diz quando eles têm a mesma inclinação? Que são paralelos. Tá? Então, olhou na questão, né? Vamos lá. Tá. Ele não diz que é paralelo, mas é uma questão muito clássica de semelhança de triângulos. Por quê? Porque, olha só isso aqui, ó. Aqui... Eu poderia afirmar que são, já de cara que são semelhantes por conta do ângulo de 90, Luan? Ou não? Cara, nesse caso aqui, a questão não disse. Calma aí, deixa eu só ver se tem alguma coisinha aqui. Foram 30 e 12, experimento conforme a situação, de acordo com as informações da altura H. Ele não falou nada, né? Mas olha só, como é que eu sei, né? Que o de 90 graus, tá? Mas nem sempre, se for 90, você já pode ir falando. Mas assim, o que dá aqui que a gente pode fazer semelhança? Aqui, no caso, vai ser o 90. Porque esses dois que eu tô pintando de vermelho, você tá vendo que eles estão paralelos?
Esse eu posso afirmar porque são paralelos, porque tem mesmo ângulo de 90. Ó. Então aqui uma é como o Vitor falou, tem ângulo de 90. Então essas duas alturas, vamos dizer assim, tem o mesmo ângulo ali na base. Então tá paralelo, paralelo. Só que vocês concordam comigo que tá muito na cara de uma semelhança, porque esses dois raios em azul, né, essas duas segmentos de raio, também tá muito na cara que é paralelo? Tem mesma inclinação? E ele pede logo só a altura do prédio? Só um lado lá, né? Que é a altura do prédio. Então é um caso clássico de semelhança, pessoal. Clássico, clássico. Que a gente vai ter que fazer só isso aqui para resolver. Ó, é só isso aqui, ó. A altura do prédio dividido pela base do prédio é igual à altura do poste dividido pela base ali, ó, dele. Tá vendo? Ó, essa sombra aqui do primeiro, é sombra que ele falou, não é? Sombras. Ele disse ali em cima. E a sombra aqui do poste. Então é a altura do prédio pela sua sombra, a altura do poste pela sua sombra. Acabou. É só dividir H por 30, 8 por 12. Morreu a questão. Tá? Então aqui, ó. H. Esse 30 aqui, pessoal, tá dividindo. Passa multiplicando 8. 30 vezes 8 dividido por 12. Agora, ó, bem legal que eu gosto de fazer, ó. 30 deixa. 8 é 2 vezes 4. 12 é 3 vezes 4. Por que você gosta de fazer isso, Luan? Porque olha só. 4 eu corto com 4. Tá? 30 é 3 vezes 10. Ó, o 2 sobrou. Por que você gosta de fazer isso? Não tem 3 lá embaixo? Olha o que eu faço com 3. Olha quem sobra lá. 10 vezes 2 que é 20. 20 metros. Tá? Então, deu 20 aí como altura. Tá vendo como é que a questão é bem tranquilinha? Ó. Ó, semelhança é um assunto recorrente, ué. E semelhança não é só em geometria plana não, tá? Você vai ver semelhança em geometria plana, você vai ver em toda a geometria espacial. Cai muita semelhança de sólidos em geometria espacial. Beleza? Então deixa eu... Pessoal, olha só. Esse camarada aqui... Tá vendo? É um triângulo. Esse é o triângulo isósceles. Lá, triângulo equilátero. Ele é muito importante, pessoal. Então assim, por que esse cara é importante? Porque ele aparece nas figuras regulares. Ele aparece dentro de um pentágono regular, dentro de um hexágono regular. Então assim, muitas figuras, não sei se vocês já viram, mas as figuras planas, pessoal, até as fórmulas, elas derivam do triângulo. Ó, isso aqui é um quadrado, esse aqui é um retângulo. Algumas visões só para vocês terem noções aí, tá? Luan, como assim? Por que o triângulo é importante? Porque as figuras são formadas de triângulos. O quadrado é formado de 2 triângulos. O retângulo, ele é formado de 2 triângulos. Tá vendo? Que maneiro, ó. Aqui tem um e aqui tem 2. Aqui tem um e aqui tem um segundo. O primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo. Então, olha só. O triângulo, ele é muito importante pra gente. Muito. Em diversas questões de vestibulares, pro CFO, pro exame de qualificação. O Tangram, ele é formado por triângulos, caiu na UERJ. Tá? A pirâmide, ela tem faces triangulares, caiu na UERJ. Então, assim, questões de semelhança caiu de geometria analítica. É uma semelhança de triângulos. Tá vendo que tudo gira, as figuras giram em torno de triângulos? Então a gente tem que dominar essa parte de triângulos. Então assim, ó, quer ver? Luan, dá uma figura aí que não tem nada a ver. Tem a ver com o triângulo, quer ver? Ó. Vou dar um exemplo aqui pra você. Um hexágono. Hexágono tem 6 lados. O triângulo tem 3. Eu te provo que o hexágono tem a ver com o triângulo. Quer ver? Olha isso aqui.
que tá formando aí nessa figura? Olha aqui o triângulo aqui em cima. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Tá vendo? Então a gente vai conseguir sempre formar triângulos nas figuras. Sempre. Ó, por exemplo, aqui, esse aqui que cai bastante em prova, ó, o hexágono regular, ó. Regular. Ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. 6 triângulos equiláteros. Tá? Só um resumo aqui pra vocês. Então, assim, é legal vocês terem essa visão das figuras serem particionadas. Muitas das vezes você não encontra em livros. A UERJ cobrou uma questão do Tangram, cobrou a última questão do concurso, da última prova do CFO, da discursiva, cobrou uma questão que você teria que particionar a última questão de matemática em um triângulo. Ó. Ô, Luan, Oi. desculpa interromper aí. Inclusive, eu fiz esse final de semana agora, eu refiz essa prova de 2019, né? Show. E eu não consegui fazer essa questão aí do Tangram, não, cara. Qual do Tangram que você fala é do... A de 2019, do último... Mas calma, do EQ ou do exame discursivo? Do EQ. Cara, eu não sei se eu vou exatamente conseguir desenhar o da prova, mas o Tangram que tava lá... Deixa eu ver pegar aqui. O que você teria que fazer, né? Você teria que particionar a figura. Em volta é um quadrado. E dentro tem cheio de figurazinhas, né? Tem trapézio, tem um retângulo, tem um triângulo menor. Então a ideia é você traçou essas duas diagonais, pega, tá todo mundo olhando aí? Pega os pontos médios dos lados, ó. Tô pegando os pontos médios dos lados, tá vendo? E liga os pontos médios. É assim que eu fiz essa questão no dia. Liguei. Tá, e agora? E agora? Pera aí. 1, 2... Ainda não tá igual, né? Tem que todos os triângulos menores estarem iguais. Você vai pegar essa aqui, vai traçar essa daqui e vai traçar essa daqui pra cá. Tá? E o que você notou aí? Que você tem todos os triângulos menorzinhos iguais. Tá vendo? Que dá até um contraste na vista. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O denominador lá você poderia ver que era 16, não era? Era 16 a resposta do denominador. Agora, Isso aí, eu olhei aqui agora, era isso mesmo. Agora, o numerador, eu não lembro muito bem, mas pegava, eu acho que era esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Acho que pegava o... Não sei se era isso ou era isso. Era. Acho que pegava essas figuras aqui. Aí daqui daria 5. Então ele queria qual é a porcentagem dessa área aqui, que eu tô pintando toda de verde pra você ver, ó. Porcentagem, acho que dessa área aqui, se eu não me engano. Em relação ao total. Ó, o total é 16. O que é porcentagem? É o que ele quer pelo total. Qual é o total de triângulos em menor? 16. Qual o que ele quer? Ele quer esse triângulo aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 sobre 16 avos. Então a ideia do Tangram, ou de qualquer outra figura, não só o Tangram, é particionar em menores unidades congruentes. Quais as menores unidades congruentes que eu achei? Os triângulos menores. Aqui um triângulozinho menor. Olha o triângulo aqui de cima menor. Olha esse aqui. Eu particionei em triângulos todos iguais. Como se fosse uma janela, alguma coisa que tem triângulos todos iguais. E peguei esses triângulos e vi a área que ele queria e o total. Aí morreu a questão. Show, valeu. Beleza? Beleza. Então assim, vamos lá, pessoal. Deixa eu só acabar de falar com vocês dessa parte. Essa questão aqui, ó, de particionar figuras
vai continuar caindo na UERJ. Pode, né? Vou continuar colocando questões assim também. E pode fazer questões, se você tiver aí, de particionar figuras. O que é particionar figuras? É você pegar uma figura. Peguei esse triângulo aqui e particionei ele em triângulos menores, ó. Já viu questão assim? Ó, tem 1, 2, 3, 4 triângulos dentro. Tá? Qual é a porcentagem desse triângulo aqui do meio em relação ao total? O total tem 1 menor, 2 menor, 3, 4 menor. E qual o triângulo do meio? É um só. É 1/4 a fração. Poderia cair na UERJ. Tá? Então questões assim ela vai continuar cobrando, porque é modelo UERJ. Tá, vamos lá. O que você quer falar de triângulo equilátero, Luan? Eu quero falar de duas coisas que vocês vão ter assim pro resto da vida de vocês. Tá? Que é a área. Qualquer prova da UERJ vocês vão ter que usar. E a altura. Tá? Então, triângulo, equilátero e Pitágoras, se for para a prova sem saber, você provavelmente não vai tirar uma boa nota. Qual é a área de um triângulo equilátero? É o lado dele, é o quadrado, multiplica a raiz de 3 e divide por 4. É isso aqui a área. Tá? Ao invés de ser base vezes altura dividido por 2, L é o quadrado, raiz de 3 dividido por 4. E a altura, Luan? L, raiz de 3 dividido por 2. Beleza isso? Então isso aqui vocês têm que saber. Tá? A área e a altura de um triângulo equilátero. Mais o que? Você tem que saber que o triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Na matemática, pessoal, lados iguais tem esse nomezinho aqui, ó. Congruente. Tá? 3 lados congruentes. Óbvio, se tem 3 lados congruentes, tem 3 ângulos congruentes. Tá? Se a soma dos ângulos internos tem que dar 180, vou repetir, tá? Para quem não tá familiarizado. A soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, tem que dar 180 graus. A única forma de todos os ângulos serem iguais e dar 180 é aqui ser 60, aqui ser 60 e aqui ser 60. Beleza? Isso é o triângulo equilátero. 3 lados congruentes, 3 ângulos congruentes. Uma outra propriedade aqui que eu vou passar para vocês rapidinho é que se eu traço a altura de um triângulo equilátero, ela toca no ponto médio. Tá vendo? Como assim, Luan? Ó, é metade para lá e metade para cá. A altura, ela divide a base ao meio. Metade para um lado, metade para o outro. Se tudo isso aqui, ó, for 10, é 5 para um lado e 5 para o outro. Assim a altura divide. Ah, Luan, você está falando que a altura é mediana? Isso, mediana é o segmento que divide a base ao meio. A altura, ela funciona como mediana. Funciona também como bissetriz, porque ela divide esse ângulo lá de cima ao meio. Ó. É 30 para um lado e 30 para o outro. Bissetriz divide todo o ângulo ao meio. Tá? Então é um triângulo que tem várias propriedades aí, que é bem provável cair na prova da UERJ. Beleza? Tá, e para fechar aqui hoje, eu só vou passar aqui noções, que eu vou trazer mais questões depois. Amanhã é física, tá, pessoal? Questões bem básicas também. Essa semana toda é só de questão básica. Deixa eu ver aqui. Vocês estão aí, né? Tá. É que não sei se vocês sabem, mas não dá pra ver vocês quando eu tô escrevendo aqui. Quando eu tô escrevendo não dá pra ver quem tá aí atrás. A tela fica toda branca. Então vamos lá. Olha só. Vou falar com vocês um pouquinho, só a introdução aqui, ó, de trigonometria. Tá? Pessoal, é só uma introdução, a gente vai ver esse assunto. Vou colocar ainda nas listas, né, ao longo da semana. Que é o seguinte. Você precisa, você é obrigado. Ah, não, eu quero fazer a prova oficial. Você tem que saber quem é seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60. Sabe o básico do básico? Aquele arroz e feijão. É isso.
Você tem que saber seno, cosseno e tangente desses ângulos. Tem que saber. Então vou ajudar vocês. Alguns devem saber já, outros já vêm de escola e lembra como é que faz a tabelinha. Então a tabelinha é o seguinte, pelo amor de Deus, não vai dançar aí não, hein? Precisa dançar, não precisa dançar. É só pra ver, tá? Ó, 30, 45. Pessoal, não vou tocar funk aqui, hein? Não me pede. Porque tem uns com funk, aí não dá, né, família? Com funk não dá. Ó, a tabelinha é assim, ó. Eu só tô colocando os ângulos e tô fazendo a divisória, tá? E agora, vai vir aqui comigo, ó, e vai colocar seno, cosseno e tangente. Essa tabelinha ela vai te dar tudo. Ó, tangente. Passa a divisória aqui, né? Dessa aqui também. Então assim, ó. Você vai completar essa tabelinha aqui. Deixa eu até botar uma cor aqui mais. Da seguinte forma. Montou a tabela 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. Tranquilo, né? Você vai vir assim, ó. Deixa eu pegar aqui o pilô. Ó. 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Luan, todo mundo. Todo mundo sobre 2. E vai colocar a raiz aonde não tem 1. Aonde não tem o algarismo 1. Você coloca a raiz. Olha aí. Só no numerador. Não tem 1 aqui, não tem 1 aqui. Pode aqui? Não. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Nesses dois aqui eu não coloco, porque tem 1. Tá? Então como é que faz? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E raiz aonde não tem 1. Luan, e a tangente? Ó, a tangente aqui é diferente, pessoal. Você faz assim, ó. Raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3. Como é que é, Luan? Raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3. Então assim, ó. Voltando aqui, ó. Vou completar de novo com vocês para você ver que isso aqui é muito simples, pessoal. Ó. 1, 2, 3. Primeiro, colocou 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. E vem, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo é todo mundo. Todo mundo sobre 2. E vai colocar a raiz aonde não tem 1. Aonde não tem 1, eu coloco a raiz lá em cima. E a tangente, de novo, é diferente. Aqui você vai colocar a raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Aqui você já sabe, então, ó, montar toda a tabela. Isso você vai cair numa questão, por exemplo, ó. Vamos aqui, ó. Aplicaçãozinha aqui rápida. Deu uma questão, deu 30 graus aqui, falou que isso é uma rampa, falou que a rampa mede 10 metros e ele quer a altura dessa rampa. Qual é a altura dela? Você tem que lembrar que seno é cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo, é a altura. Cateto oposto ao ângulo de 30 graus, é a altura, é o H. Então eu venho e coloco o seno de 30 graus, é o cateto oposto, olha a definição lá, ó. H sobre a hipotenusa que é 10. Olha aqui o ângulo de 90. Tá? Tô construindo essa questão, falei que aqui é 90. A frente do ângulo de 90 é o 10. Então seno é cateto oposto sobre hipotenusa que é 10. Quem é o seno de 30, pessoal? Olha a tabela. Seno de 30. Ó. Aqui. 1/2. No lugar de seno de 30, eu coloco 1/2. Isso vai dar H sobre 10. Ó, 10 vezes... Ó, multiplica cruzado, hein? 10 vezes 1 dá 10. É igual 2 vezes o H. Isso implica que o H é quanto? 10. O 2 está multiplicando o H. Desce dividindo. 10 por 2, 5.
Aqui, ó, 5 metros. Tranquilo? Ah, Luan, quero achar aquele cateto lá de baixo, ó. Agora você pode sair por de duas formas você pode sair aqui, ó. Ou você faz um Pitágoras, porque o triângulo é retângulo, hipotenusa ao quadrado, é igual um cateto ao quadrado e o outro cateto ao quadrado. Você vai achar aquele cateto lá de baixo que tá faltando. Ou você faz cosseno, né? O que é cosseno, Luan? O que é cosseno de um ângulo? É cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual o cateto adjacente ao 30? É esse aqui, ó. Adjacente, aquele que está colado. Ó. É aquele ali. Chamei de X. Então, qual é o cosseno de 30? É cateto adjacente. A definição primeiro. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Que é 10. Mas agora, quanto que vale cosseno de 30? Vou na tabela. Aqui, ó, cosseno de 30, ó, tá aqui, ó. Tá na direção do 30 e na direção do cosseno. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Vem aqui, ó, substitui, raiz de 3 sobre 2. É igual a x sobre 10. De novo, multiplica cruzado. 2 vezes o x, 2x. 10 vezes a raiz de 3, 10 raiz de 3. Luan, o 2 está multiplicando o x. Ele desce dividindo? Isso. X é igual a 10 raiz de 3 e recebe o 2 aqui dividindo. 10 por 2, 5. Multiplica o que faltou, que é o raiz de 3. Então aqui o x é 5 raiz de 3. Tá? Beleza? Agora mais legal ainda, hein? Vamos utilizar a tangente pra gente ver? Deixa eu apagar aqui. Ó. Olha como é que sai aqui, tá? Ó. Qual é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Certo? Qual é a definição de tangente? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Coloca aqui, ó. Tangente de 30 graus. Qual é o cateto oposto? 5. Qual é o cateto adjacente? 5 raiz de 3. Na matemática, a gente não pode deixar a raiz no denominador. Tá? Então, para racionalizar, você vai multiplicar raiz em cima e raiz embaixo. 5 raiz de 3 fica 5 raiz de 3. Vou parar aqui agora. Vou perguntar de novo. Quem é tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então, ali tem que dar raiz de 3 sobre 3. A tangente não muda. Ó. 5. E aqui eu dividi por tangente cateto oposto por cateto adjacente. 5 raiz de 3. Aí, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, pessoal. Vai sair da raiz, certo? Fica 5 que multiplica o 3. Ó, se eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, quando eu multiplico fica 3. Se eu tenho raiz de A vezes raiz de A, se eu multiplico fica o A. Ah, não, se eu tenho raiz de Y vezes raiz de Y, fica Y. Sai sempre da raiz, né? Sim. Aqui, pessoal. Corta 5 com 5. Quem sobrou? Vou botar de vermelho. Quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Esse é o básico, tá? Do triângulo que eu mostrei, da parte de vocês particionar as figuras, tá? Em figuras menores. E essa noção básica de trigonometria, tá? Que a gente vai fazer aplicações depois.